Nos anos 70, durante a ditadura militar, o Brasil era considerado um dos 8 países mais ricos do mundo. Nós temos no Brasil, na bandeira brasileira, a palavra ordem e progresso. Como é que nós podemos definir o Brasil? Qual que é a melhor definição para o Brasil? O Brasil já é considerado, o slogan do governo do presidente Lula é Brasil, o país de todos. O Brasil já foi chamado de o país do futuro. Enfim, gigante adormecido. O Brasil, então, ele tem muitas classificações. Qual seria uma grande definição para o Brasil? Talvez uma resposta interessante seja essa. Brasil. O Brasil é um país rico com muitos pobres. Talvez essa seja a definição que melhor estabeleça um perfil para a sociedade brasileira, para o país, para o Brasil como um todo. O Brasil é um país rico com muitos pobres. Dentro dessa visão, nós vamos trabalhar o que de fato é o Brasil, a riqueza que tem o Brasil e os problemas que tem o Brasil. Vamos a ele, então. O Brasil é um país que parece ter um desapego pela desigualdade. Se você for analisar bem a nossa origem, a nossa história, a nossa cultura e inclusive determinados comportamentos brasileiros, nós vamos entender historicamente por que nós temos esse apego à desigualdade. Observa só, você vai a um show aqui no Brasil, as pessoas pagam para ir a esse show e nada aqui é muito barato, né? E aí, de repente, quando você percebe, tem uma areazinha ali, VIP. VIP? O que é isso, área VIP? Essa área VIP quase sempre ela está reservada para alguns privilegiados, convidados e pessoas que na prática, a maioria delas, não é nem que o ingresso é mais barato não. Na verdade elas não pagaram, porque agora o VIP é a tal da celebridade que vai para o camarote Y, para o camarote B, porque ele é especial, diferente de você, ele é um privilegiado. Então o Brasil é um país que tem um apego pelo privilégio, um apego pela diferença. E de onde isso vem? Isso é recente? Isso é desde sempre? Infelizmente, isso é desde sempre. Isso é desde sempre. E por que é desde sempre? Se a gente for avaliar, desde o momento em que o Brasil se estabeleceu como Estado, a partir de Portugal, e o que a gente tem nesse mapa aí? Nesse mapa nós temos as chamadas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias é aquele momento que vai mostrar que o Brasil já nasce de fato desigual, porque as capitanias hereditárias, vamos esquecer a questão histórica, vamos trabalhar um pouco da realidade, o que elas são? As capitanias hereditárias são latifúndios. E o latifúndio é uma grande extensão de terra de um único proprietário. Então, observa só, quando o Brasil se estabelece como Estado, o rei de Portugal já faz com que sejamos desiguais. Foram 15 latifúndios dados a pessoas da predileção, da intimidade, da amizade do rei. E o Brasil o que é? O Brasil é um país que tem uma das maiores concentrações, presta atenção na palavra, por favor. O Brasil tem uma das maiores concentrações fundiárias do mundo. O que significa isso? Nós temos pouquíssima gente no Brasil com muita terra. E isso promove um fenômeno que é a desigualdade. Isso promove uma série de fenômenos sociais que vão ser extremamente danosos ao país. E quando a gente pensa nessa questão, ela nos remete imediatamente a quê? A reforma agrária. Não é? E o que a reforma agrária tem a ver com Dom Pedro II? Em 1850, o imperador brasileiro, Dom Pedro II, teve uma oportunidade. Qual? Ele teve a oportunidade de fazer no Brasil uma reforma agrária sem sangue, de fazer no Brasil uma reforma agrária sem precisar tomar terra de ninguém. Mas aí, e onde seria essa terra? Bom, é bom lembrar que no Brasil, boa parte da terra foi ocupada na faixa litorânea. Portanto, o Brasil, o que se ocupou no Brasil foi a sua porção leste, bem aí próximo ao Oceano Atlântico. E o interior do Brasil, na sua porção oeste, ele estava mais desabitado. Então, em 1850, portanto, no século XIX já, o que aconteceu? Dom Pedro II resolve ocupar essas terras no oeste brasileiro. Qual teria sido a lógica? A lógica teria sido que se fizesse a divisão lá no oeste brasileiro em minifúndios. E que essa terra fosse dada a brasileiros que a quisessem ocupar, mas não.
O que nós fizemos? Dividimos novamente essas terras em latifúndio, essas terras foram vendidas, dadas, oferecidas aos amigos do rei, a eles, os de sempre. E aí o que nós tivemos? Nós tivemos de novo a concentração fundiária. Dom Pedro II, 1850, Lei de Terras no Brasil. 10 anos depois, 1860, o presidente norte-americano Abraham Lincoln foi assassinado, aboliu a escravidão lá nos Estados Unidos. O presidente Lincoln, ele faz o quê? Ele vai fazer 10 anos depois, porque os Estados Unidos era nesse aspecto mais ou menos parecido com o Brasil. Se você lembra um pouquinho das suas aulas de história, você vai se lembrar que na porção na porção leste dos Estados Unidos, ali também próximo ao Oceano Atlântico, o que aconteceu? Os americanos estavam ali. Uma parte dos Estados Unidos era latifúndio, que era o sul. A outra parte dos Estados Unidos era minifúndio, que era o norte. Né? E aí o que acontece? Também no século XIX, os americanos vão fazer o faroeste, ou seja, far, distante, longe, vão para dentro dos Estados Unidos em direção ao Oceano Pacífico. Os Estados Unidos, eles são um dos poucos países do mundo que são banhados por 2 oceanos. Nós temos a chamada costa leste, que é banhada pelo Oceano Atlântico, igual ao Brasil, e tem a costa oeste, que é banhada pelo Oceano Pacífico, é o que eles chamam lá de coast to coast. E isso é muito importante para eles, porque dá a eles acesso a 2 oceanos. Não é? Então você veja que beleza. Do ponto de vista do Atlântico, os americanos fazem comércio fácil com o restante da América e com a África e com a Europa. E pelo Pacífico, eles têm acesso também muito fácil ao Oriente Médio e à Ásia. Então, os americanos, nesse aspecto, são privilegiados. Mas o que nós estávamos dizendo aqui, senão a gente perde o raciocínio? Em 1850, Brasil fez a Lei de Terra, e em 1860, Lincoln faz a Lei de Terra nos Estados Unidos também, chamada de Homestead Act. Essa Lei de Terra nos Estados Unidos, o que ela vai determinar? Igual ao Brasil, os americanos tinham dominado a costa leste e queriam ir para o oeste. E aí o que eles fazem? Tinha um inconveniente lá que eram os índios, mataram os índios, mandaram os índios que sobraram para as reservas, nada muito diferente do que nós fizemos aqui. E aí o que acontece? Lincoln então promove a ocupação do oeste americano, exatamente como Dom Pedro II promoveu a ocupação do oeste brasileiro. Porém, com uma pequena diferença. Perguntaram ao presidente Lincoln: presidente, aqui nos Estados Unidos vai ser igual foi lá no Brasil? Vai dividir tudo em latifúndio e vai dar a terra para privilegiados ou vender a terra? Lincoln falou assim: aqui não. Aqui vai ser o seguinte: quem chegar com a família em 2 anos, construir a sua casa, fizer a terra produzir, é dono da terra, ganha a terra.